Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Muito Além do Shape. É um podcast descontraído, onde a gente vai falar muita informação. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui com os nossos dois queridos, né? Rodrigo Daronchi e Rodrigo Radins. E eu sou o Mike, profissional de Educação Física. Eu sou Eduardo Tausen, sou médico cirurgião bariátrico. E a ideia é justamente essa. A gente ter um espaço aqui, um podcast, para falar de saúde, qualidade de vida, de uma forma mais leve possível, descontraída, sem frescura, falar para ser humano normal aí que está nos assistindo. E a gente tem a honra de receber vocês dois. Muito obrigado aí por aceitar esse convite, né? Pessoal, eu me sinto extremamente confortável, esse é o perigo, né? Primeiro porque o Edu foi meu paciente, né? O Louro, que é o Rodrigo Daronchi, que carinhosamente chama de Louro. O Michael, na verdade, é amigo do Tino, que foi meu preparador físico há muito tempo, né? Ah, claro. Então, me sinto confortável de vir conversar aqui um pouco sobre o nosso dia a dia e tirar sarro da própria desgraça, né? Meu nome é Rodrigo Daronchi, tá? Queria agradecer o convite dos guris, desejo muito sucesso nesse projeto, tá? E vamos tentar aqui conversar um pouco, né? Eu me sinto totalmente à vontade, a gente vai conversar um pouco, provavelmente, com o Rodrigo, que eu chamo ele, eu falo para todo mundo, o Rodrigo é meu segundo pai, então eu fico até emocionado, né? Porque linda. Eu conheço o Rodrigo há mais de 20 anos, então... depois vou me acalmar, senão eu vou começar a chorar aqui logo no início, tá? Mas então... o Louro foi no aniversário de 1 ano do alemão, né? Isso Nosso aí. Filho, meu e da Chica, que tá com 17 anos, então ele tava lá, né? Tinha o cabelo estilo sertanejo, né? Não, na verdade, o meu cabelo era tipo castelhano. O mullet e tudo mais, eu tinha mullet. E a nossa primeira pergunta é justamente essa, né? Onde é que veio essa história? Como é que surgiu essa união do mestre e do mestrinho? Porque... Não é impossível não unificar vocês, o mestre e o mestrinho, tipo, no quesito profissional. Porque é interessante que a história ela é mais engraçada do que parece, né? Foi antes especificamente de eu ministrar e dar aula pro Louro, a gente pegava o mesmo ônibus. Lembra, Lorete? Claro. Cara, eu pegava o mesmo ônibus e aí eu olhava um cara com uma pasta da nós pegava o mesmo... Eu não sei onde é que... Na época eu morava... Eu tenho Neves, que descia perto do antigo Unimed. Aí o Louro tinha uma pasta da fisioterapia, da Unifra, e eu tava ministrando aula lá, na época, né? E eu digo, vai ser meu aluno. E assim começou a história, né? Depois, quando a gente virou professor e aluno, e a gente virou amigo e tal. Então a história é muito mais longa do que parece, né? Já deve ser uns 20 anos já. Mais ou menos isso aí. Eu tô formado há 16 anos, 4 anos 19, 20 anos. 19 anos. Porque na cidade, né, a gente está falando principalmente para nossa comunidade Santa Maria, região central do estado aqui, né? Mas acredito que Santa Maria é mestre e mestrinho, né? E, cara, isso todo mundo conhece vocês pelo mestre e mestrinho, né? Impressionante, né? Eu acho que vocês possivelmente têm a noção do nome que vocês carregam na cidade, mas não tem um profissional que eu não fale, tipo... me indicam às vezes, tem um físico, tem um mestre, tem um mestrinho. Os Rodrigos. Uhum. É incrível, assim, como vocês são conhecidos dentro tanto do meio quanto fora de pacientes, assim, é algo... Como eu rodo muitas academias, eu tenho muito contato, muito feedback. E é absurdo, assim, Mas tem uma... Eu sou o rei da história, né? Durante 11 anos eu fui fisioterapeuta do Avenida Tênis Clube, das equipes de tênis e judô. E o Louro, né, o Daronchi foi o nosso estagiário lá na época, e se tem um cara que fez curso pra lá e pra cá, foi o Louro, né? Então, quando eu digo que ele tem uma alta capacidade, hoje ele consegue sintetizar hormônio, para falar sintetizar no sentido de falar sobre isso. O que é isso? Os caras estão vendendo. Falar sobre hormônio e tal, mas a gente já colocou ele em primeiro plano, né? Claro. O cara é forte, né? Por isso, mas na verdade lá atrás, cara, ele foi o cara que fez todos os cursos, que na época a fisioterapia era muito baseada, Mulligan, Maton, técnicas, né? E eu lembro de eu estar no clube trabalhando à tardinha na segunda-feira e ele voltava dos cursos de fim de semana e a gente já praticava. Então ele foi ao mesmo tempo de ser meu aluno, foi meu professor por muito tempo, né? Então essa troca, ela vai além de hoje a gente ser colega e amigo, enfim, e ter uma relação muito íntima, né, de confiança. Mas ajudou a moldar a minha maneira de pensar também como físio, né? Porque ele sempre foi muito curioso, estudava. Eu lembro que ele levava, cara, a maior parte dos físios na época dos alunos não estudava e ele estava com um livro, lembra? Com um livro. Então, essa pequena obsessão nossa de tentar melhorar como profissional, mas também de melhorar como indivíduo para ajudar o outro, né? Então, eu sou um privilegiado por ter convivido contigo já e estar convivendo há 20 anos, né? Então, lá foi meu estagiário no tênis, né?
É engraçado que tem vários profissionais mundo afora que foram estagiários no Aço Tênis. A gente sempre cita o Edu, que é fisioterapeuta do Inter Porto Alegre, chefe hoje. 10 anos em Bundesliga, da Alemanha. Foi nosso estagiário lá, né? Eu vi que fez um post com ele e tal, né? Então, eu sempre cito o Carli, que hoje, né, trabalha também, trabalha em Chapecó, o Diego, que está em Abu Dhabi. Cara, os caras estavam aqui, saíram daqui de Santa Maria. Então, a gente tem essa tendência de olhar sempre grandes cidades, e isso é uma coisa que eu sempre brinco. Eu vou a Porto Alegre, durante anos eu fui um projeto em Porto Alegre, toda semana eu perguntava, tu é de Santa Maria? Tu que é de Santa Maria? Então, a gente carrega essa coisa do interior e parece que a gente não faz tão bem quanto a grande cidade. Acho que na medicina acontece isso, né? Então, acho que a questão de a gente ter a oportunidade de se conversar nos bastidores, de melhorar a profissão, acabou fortalecendo o nosso elo, mas também os apelidos, né? Os apelidos, eu acho que o mestrinho tem a ver com o tamanho, a estatura e não a largura, né? Especificamente. Né? Quem me conhece, quem não me conhece, e quando vai me conhecer, fala assim, agora entendi. É porque eu não tenho uma estatura muito assim, avantajada. Vamos dizer, abaixo da média. Tá? Mas o apelido do mestre, a raiz é do Rodrigo, né? O Rodrigo que traz esse apelido. E, na verdade, a gente, por estar sempre junto, e trabalhando junto, e estudando junto, eu acabei naturalmente herdando. É que nem quando tu começa a conversar muito com alguém, conviver muito com alguém. Tu pega alguns trejeitos, algumas falas. Então, o mestre eu acabei pegando muito do Rodrigo também. Daí tu acabaste chamando o paciente de mestre, e foi naturalmente fluindo. E é um jargão que ficou assim, a marca registrada de vocês, né? Impressionante. Eu acho que o que o mestre não tem de tamanho, ele tem de coração, né, cara? Porque ele pode não lembrar, mas a gente nem se conhecia direito. Eu precisei pegar uns materiais, um livro, e eu chamei ele, cara, e ele me deu uma pilha de livro assim, ó, me emprestou. Tá lá em casa ainda, tem que te devolver, mestre. E ele me explicou, cara, e aquele dia eu falei... Esse cara é diferenciado. Sim. Sempre foi. Porque o cara, tipo, beleza, poderia, né? Só dar uma leve informação ali, mas ele me emprestou os livros, me explicou o que eu tinha pedido, que eram uns negócios de trilhos anatômicos. E eu falei, cara, esse cara o que ele não tem de tamanho, ele realmente tem de coração, porque, cara, É que é difícil nas nossas profissões, eu não sei como é que é na medicina, na questão física também não sei como é que é, mas na física é difícil tu achar profissionais solidários. Solidários não é uma coisa, eu tô com um pepino com um paciente, me ajuda. Isso é uma coisa. Outra coisa é o cara ser solidário ao natural. E o louro é dele, isso aí. Sempre foi solidário. Tu lembra, né, dos cursos? Nunca escondeu uma técnica. É engraçado, né? Na nossa época, o pessoal sabia manipular terapia manual, que ele sempre foi um dos pioneiros nisso, e o pessoal escondia, não queria mostrar e tal. Cara, e nós treinávamos no outro. Eu pegava paciente, entendeu? Então, isso é uma coisa que tá lá, é dele, há quase 20 anos. E eu falo muito isso, né? A gente vai mudando muito pelo ambiente que a gente vive, né? Então, eu tive o privilégio de ter eu fui estagiário do Rodrigo no tênis e era monitor do Rodrigo durante a faculdade inteira. Eu lembro que teve no 3º ou 4º semestre que eu fui monitor de semiologia, acho que era. E aí eu perguntei pro Rodrigo, eu posso assistir tuas aulas de novo? Então, ali foi naturalmente uma coisa que eu sempre aprendi com... Eu fiz sempre de novo. Que legal. E aí, isso eu aprendi com o Rodrigo. Cara, todo mundo que tá ali... É uma coisa que eu levo pra vida. Cara, não é todo mundo que vai ajudar. E essa coisa que o Rodrigo falou de eu fazer muito curso vinha da ignorância da época. Porque eu achava que eu tinha que resolver o problema de todo mundo. Só que na época nós não conhecíamos neurociência. Ou estava engateando o processo. Então eu achava que o paciente não melhorava porque eu não tinha técnica suficiente para o paciente melhorar. Então isso me fazia estar sempre buscando. E eu me cobrava muito por isso. Depois que a gente começou a estudar, e o Rodrigo foi um dos pioneiros a estudar neurociência, eu lembro que as primeiras vezes que ele começou a conversar com isso, tudo que é novo a gente tem tendência a fazer o quê? Recusar, dar um passo atrás. Eu falei, para. Mas quando tu começa a entender isso, tu tira um peso das tuas costas, que hoje eu vejo que a clínica, apesar de às vezes ter dias ser puxados, a gente tira um peso nosso. Porque tu entende que o processo de saúde é muito além daquela 1 hora da sessão, por exemplo. E eu falo dessa coisa do Michael falou, eu lembro bem desse episódio, Michael, tu me pediu o material, e é uma coisa que, se perguntar, eu tinha horror de livro. Eu emprestei horror de livro e como eu estou desorganizado, eu não anoto. Então eu tenho... Pra quem tu tinha emprestado? Tá espalhado os livros aí. Não, mas eu tenho lá. Ó, pessoal, aí, ó. Vamos devolver os livros aí, tá? Inclusive eu tenho 4 livros do mestre lá. Devolver os livros do mestrinho aqui, ó. E uma coisa que o Rodrigo sempre teve, ele sempre tratou todo mundo igual. Independente se tu pudesse ser o presidente do clube, o atleta,
o funcionário do clube. E isso é uma coisa, se tu vai crescendo na profissão, porque eu não cresci... Eu tenho uma brincadeira, eu vou fazer um... Tu vai ver que eu vou me perder mais que todos vocês. Eu sempre falo assim, da brincadeira, que eu falo assim, eu não vou contar uma história, eu falo quando eu era pequeno, sabe por quê? Porque sempre tem um engraçadinho, vai dizer, mas tu é pequeno ainda. Então, uma coisa que o Rodrigo sempre fez, sempre tratou todo mundo igual. Então, naturalmente, isso foi talvez imerso no meu ambiente. E eu nunca esqueço quando eu me formei, não sei se tu vai lembrar disso, o presente me deu de formatura. Cara, eu já tô meio velho, eu não lembro mais. O Rodrigo me deu o chaveiro do Mestre Yoda. E ele falou pra mim Marca assim, registrada também, né? E aí ele falou assim pra mim, tu tem um potencial absurdo, mas nunca esquece da humildade em primeiro lugar. Bonito, Nunca cara. deixa a fama subir na tua cabeça. Imerso a isso, também tem uma outra frase que eu sempre usei, que eu falei, cara, eu tenho que tratar todo mundo como eu gostaria de tratar meu pai e minha mãe. Então isso é uma métrica que acho que a nossa experiência vai fazendo isso. Então eu sempre falo, se eu conseguir chegar em algum lugar, cara, eu devo, se não 100%, 99% ao Rodrigo. E eu falo não só os ensinamentos profissionais, mas sim de pessoa. O Rodrigo é um ser humano fora da curva. É que nem quando vai ver um estudo, e aí tem desvio padrão. Só que o Rodrigo é desvio padrão positivo. O Rodrigo é um ser humano fora da curva. Então, é o cara que eu me espelho, é o cara que muitas vezes eu tenho dúvidas pessoais, momentos da minha vida. Eu ligava para ele, o que tu acha que eu tenho que fazer? Primeira pessoa que eu pensava, eu falava, tem que falar com o Rodrigo. O Rodrigo vai me dar uma luz. E talvez o momento mais difícil que eu tive na carreira... Foi na época das vacinas, né? Na época da Covid, né? Não Pela Covid, eu lembro do episódio, né? Do Tu me ligou de manhã cedo, tu me ligou de manhã cedo, 6 da manhã. O Rodrigo foi meu alicerce. Sim. Porque a gente toma tombos na vida. E isso faz parte da vida pessoal, profissional. E ele foi na carreira, né? Foi na carreira, né? Isso foi na carreira. E o Rodrigo foi o cara que me deu esse porto seguro, essa segurança. Então, às vezes, por isso que a gente fala, você fala em rede de apoio. E a gente tem que ter rede de apoio profissional também e pessoal. Então, o Rodrigo é minha rede de apoio profissional, pessoal. Que bonito, cara. E eu sempre falo... Eu não conhecia, eu não te conhecia pessoalmente, conhecia teu trabalho e tal, conhecia muito o mestre. E ver vocês aqui nos bastidores antes de começar a gravar, cara, a relação que vocês têm é muito bonita, assim, é um negócio que dá gosto de ver, assim, parabéns. Eu acho que essa era a ideia, desculpa. Acho que essa era a ideia também. Eu não conhecia também o mestre aqui, mas não tinha dúvida que o primeiro que iria vir era o mestrinho. Aí o Rodrigo, o Eduardo, falou, vamos levar os dois mestres para contar um pouco da trajetória deles. Sacada foi boa, hein? Sacada foi boa. Não, mas sabe que eu sempre brinco, né? Claro, pegando um pouco do gancho que vocês estão falando, né? Durante muitos anos eu fugia um pouco do apelido do mestre. Porque, cara, aquela velha síndrome do impostor. O cara com quase 50 anos, tu começa a meter um pavãozinho pra fora e tu aceita algumas coisas. Mas daí eu fui entendendo que o significado do mestre, esse personagem que na verdade acaba sendo criado, e quando eu falo personagem, porque cada um de nós tem seus personagens em diversas situações pra poder aguentar a vida aí fora, ele foi um cara necessário, o mestre foi um cara necessário porque ele protegia o Rodrigo inseguro. E pra gente chegar em comportamento e falar muito da temática, é isso, né? Então, durante muito tempo eu digo, não. Hoje eu entendi que o mestre era uma situação fundamental para eu poder tomar as pancadas da vida e para eu olhar para trás e de vez em quando dizer assim, não, deixa que eu proteja o Rodrigo inseguro. Porque o Rodrigo inseguro estuda porque ele achava que era incapaz de fazer as coisas. E aí entra a questão, essa dualidade do nosso personagem, né? Então, ao mesmo tempo que o Daronco tem esse coração enorme, né, físico avantajado, mas vem da onde? Vem de um cara que também tinha as inseguranças da vida e a nossa profissão e as nossas escolhas nos permitem andar um pouco a mais. Eu acho que isso também tem na própria escolha do que tu faz, da maneira que tu trata, né? Então, hoje eu vou nessa dualidade dentro do próprio indivíduo. Quando eu chego em casa, a sacada é desligar o mestre. Sim. E eu poder ser o Rodrigo simplesão, croque, samba canção, beijar minha mulher no meu piatra, ao natural isso. E aí a gente chega na questão do paciente sempre. O que mais eu vejo dos pacientes é que os pacientes não conseguem, às vezes, entender que precisa ter essa quebra. Trocar esse botão, né? Perfeito. Faz sentido. E aí que vinha nossas primeiras perguntas técnicas, assim, para vocês. Vocês dois são profissionais aí na nossa cidade, né, Michael? Que trabalham com dor, né? Uhum. Que é literalmente as dores do paciente. Não só físicas, mas todas as dores.
E vocês, nesse relato aí, dá para ver o quanto vocês foram se desenvolvendo como profissionais, como pessoas. Como é que vocês enxergam isso? Assim, eu queria um relato de vocês, assim, quando vocês estão lá, o paciente vai chegar, primeira avaliação, né? Eu tive a oportunidade, depois a gente pode conversar um pouquinho de ser paciente também, de estar no outro lado, né? Num momento ruim ali da minha vida. E o que vocês enxergam, assim? Qual é a primeira coisa que vocês, nessa trajetória, às vezes o paciente chegou com uma dor e ele vai lá pensando naquela dor que dói aqui, né? Eu quero saber o que tem aqui. Sim. E como é que vocês veem isso do paciente? Como é que é a montagem, digamos, mental que vocês, ao longo da vida, fizeram quando vocês, vou avaliar esse cara pela primeira vez? Conta um pouquinho para nós. Posso falar, Laura? Claro, deve. Durante muito tempo eu tentei entender como é que era como é que o paciente entendia as minhas perguntas, né? E aí eu comecei a perceber que o paciente ele se sente despido. Despido, não tu vai tirar a roupa para eu avaliar, não. Ele se sente despido, porque a primeira coisa que ele coloca é a dor. Quando ele coloca a dor, eu enxergo a camada superficial dele. Quando eu digo, não, eu vou começar a tua consulta, não me fala a tua dor, tu lembra? Não fala a tua dor, eu quero saber de ti. Sim. Me fala a tua vida. Legal. Cara, quando eu falo, me fala da tua vida, o que tu faz da vida, quantos filhos tu tem, enfim, como é que tá a tua saúde geral, tu faz academia, não faz? E na verdade eu tô despindo ele. Porque eu vejo que todo profissional ele quer ir na dor para afagar o próprio ego. Eu sou muito diferenciado porque eu melhorei a tua dor. Entendeu? E quando tu trabalha com dor crônica, isso é uma falácia. Não existe isso. Porque é que a gente comentou, o cara vai ter dor crônica, ele vai ter períodos flare-up, que a gente chama, que são escapes de dor, e que ele passa esses 2, 3, 4, 5 meses. E o sucesso para um paciente é tu fazer o cara ter crise, tu permitir que ele tenha 2 crises por ano. Legal. Tem cara que vai fazer 3 crises por ano. Tem cara que vai ficar 2 anos sem ter. E tem indivíduo que vai ter, que tu tinha crise todos os dias, vai ter uma crise uma semana. E aí tá o sucesso. É tu enxergar qual é o potencial que tu tem como profissional com esse paciente. Então a questão das camadas, de novo, a gente volta à analogia do mestre, né? O paciente ele chega lá e ele me fala da dor. Eu enxergo a capa superficial dele. Eu tenho que ir além. Eu tenho que ir além. Então as perguntas que a gente acaba fazendo sobre a vida, tem gente que não gosta. Cara, eu tendo um monte de amigos psicólogos, a primeira pergunta que eu falo, cara, como é que tá a tua caixa preta e tal? O cara fala, isso eu falo pro meu terapeuta. Acabou! Cara, acabou. Esse cara eu não vou conseguir ajudar. Porque assim, por mais educado que eu tente ser... Talvez ele não queira ser ajudado ali, né? Porque naquele não entendeu, momento... não entendeu. Talvez porque ele entende, me bota na maca, solta o tecido. Porque todo mundo, se tu pensar, todo mundo vai te dar uma dica. Por que tu não faz tal exercício? Por que tu não entra com tal medicamento? Por que tu não entra com tal técnica? O paciente que tá ali, na verdade, tem que dizer assim, cara, nós estamos no mesmo barco. Na verdade, não. O paciente está na água fria e eu estou na ponta do penhasco gritando para ele, vai mais para a direita, vai mais para a esquerda. Essa é a minha maneira de participar com ele. Então, eu acho que a grande dificuldade, respondendo a tua pergunta, que é, eu preciso fazer várias perguntas e despir esse paciente, e isso não você consegue numa consulta, às vezes várias, talvez anos. Eu tenho um paciente que demorou 10 anos para dizer assim, eu acho que eu sou ansioso. 10 anos, né? E o cara cheio de tensões e tal. Então, eu acho que a dificuldade é a gente conseguir fazer perguntas bem encaixadas, com uma certa simplicidade, que o paciente entenda que tu não está julgando ele quando tu faz a pergunta. E a grande dificuldade que eu vejo na clínica é isso, pela minha abordagem ser um pouco diferente. E eu não fui treinado para fazer essa abordagem. Eu agradeço um monte de profissionais, psicólogos e psiquiatras, ortopedistas, que me ajudaram a fazer esse formato para tentar despir o paciente eticamente, né? Falando. Eu acho muito legal esse conceito global da situação, né? E até uma vez que eu fui no mestrinho lá e perguntou, o que tá fazendo, mestre? Tá botando muito peso? E eu fiquei meio assim, será que eu falo que eu tô? Será que eu falo que eu não tô? Sim. Acho que tava com dor no cotovelo, não lembro o que era a lesão, no ombro acho que era. E aí eu encontrei ele na rua, ele falou, vamos fazer um teste aqui, mestre. Tem que botar menos carga, hein, mestre? Só que ele já sabe o meu histórico, sabe que eu treino, tenho uma rotina estressante, mas é legal, esse conceito global é... E puxando um gancho, esse é um conceito que nós temos tentado trazer para os nossos pacientes hoje, assim. Eu vejo o trabalho do Maicon, ele está muito focado no que o paciente faz da vida ali, o que ele gosta, o que ele não gosta, como é que é, porque a bem da verdade é que ninguém vai entrar numa academia e achar o máximo, né? Vou treinar musculação aqui. Então, o teu trabalho também, né, Maicon? Te parabenizar aí pelo que tu já vem construindo agora, desde o início, assim, de... nós vamos criar uma estratégia primeiro para esse cara entender por que ele vai treinar, né? Não é para ficar forte, não é para te... resolver o teu problema que a gente batizou, né? Muito além do shape. A gente tá vendo muito mais do que tua estética, né? Queremos ver assim, para onde tu vai, tu tem dor crônica, tu não tem um problema de obesidade. O treino ele vai estar ali, né? Ele vai ter que participar da vida desse paciente, né? E eu digo, principalmente na clínica, assim, o treino, ele é um remédio.
Só que tu não toma ele na farmácia. Tu tem que colocar os tênis, a bermuda e ir. E essa é uma parte difícil, às vezes, para as pessoas, né? Ter que ir, legal, né? É muito legal isso. E o que eu procuro fazer para os meus alunos é entender que, além da estética, eles melhoraram flexibilidade, mobilidade, coordenação. Eles melhoraram uma série de fatores que não necessariamente está relacionado só à estética. O cara não conseguia baixar, ele tinha falta de flexibilidade para baixar e conseguir alcançar a ponta do pé. E o cara tá conseguindo. Amarrar um sapato, Amarrar um sapato. brincar com o filho, né? E aí ele fala, mas eu não evoluí, cara. Vem aqui que eu vou te mostrar. Vamos lá, abaixa. Mas eu não conseguia. E aí? A gente não evoluiu? Mas, Michael, talvez a pergunta crucial, que eu acho que a ideia da conversa é essa, que aí eu vou fazer o papel do advogado do diabo, é para esse cara melhorar a força, melhorar a flexibilidade, perder peso, melhorar esteticamente ou não, o que ele está disposto a perder na vida dele? Não é ganhar. Ele tem que perder alguma coisa para poder botar energia no teu treino. Tu entende? E é isso que eu vejo com meus pacientes. Quando tem dor crônica, a gente conversa muito isso, eu sempre olho para ele e digo assim, para melhorar essa dor crônica, ele vai ter que perder alguma coisa. Dentro da minha primeira consulta, só fazendo um gancho, pessoal, eu pergunto sempre, tem lá no meu esquema mental, né? A gente está falando de esquema mental, quando eu vejo um paciente, eu pergunto. De 0 a 10, eu pergunto essa nota. De 0 a 10, né? Quem é nosso paciente que está acompanhando, já fez consulta comigo, enfim, já sabe. Quando tu tá disposto a abandonar essa vida que tu tem? E, cara, isso mexe ali É duro com o paciente, porque abandonar é uma palavra que é doída, né? Mas essa é a vida que eu conheço, é a vida que eu tenho, essa é a minha personalidade, é o que eu aprendi. Isso é uma coisa que, quando a gente está com problemas de saúde, digamos, né? Dor crônica, obesidade, algum outro problema aqui que a gente possa citar, qualquer que seja, se você quiser ter uma melhora mesmo, é isso aí. O quanto que esse paciente está disposto a perder, né? Abandonar. Sim. Porque senão não sai do lugar, o barco não tem remo, né? Sim. Porque quando a gente pensa em neurociências, e aí usando a introdução do Louro, o comportamento disfuncional, ele foi aprendido, aquela história toda, alguém ensinou e tal, mas na verdade algum tipo de benefício, e aí isso aqui é perigosíssimo. Vamos lá. Algum tipo de benefício esse guerreiro tem para ter dor crônica, obesidade, que nós também temos. Todo mundo tem algum comportamento disfuncional. Algum tipo de benefício você tem. Então esse comportamento só vai cessar quando ele parar de ter benefício. De ter trazer algum benefício. E aí a gente vai ver desde dores crônicas. A minha paciente falou, olha, eu venho aqui, tu vê meu marido aí, eu não me dou bem com ele e tal, mas ao menos ele me traz na física, é a única coisa que ele faz para mim. Cara, então se eu parece besta, aí eu vou dizer assim, tá, vem de Uber? Não, ela... É a maneira dela reclamar que o marido dela só baixa a guarda, e eu não sei por que o marido dela só baixa a guarda para levar ela na físio. O restante eles não têm uma vida boa, mas ele leva ela na físio. Então, e aí que entra, quer dizer que ela só vai melhorar a dor dela quando ela conseguir vir dirigindo sozinha? Eu não falei isso. Mas o comportamento é mais complexo que isso. Sim. É isso aí. Eu acho que o importante, né, que nem o Rodrigo falou, também vai muito do nicho que tu trabalha, né? O Rodrigo, como está formado que é 24 anos, vai fazer 24 anos. O Rodrigo tem quase 10 anos a mais que eu de formação. O Rodrigo hoje é muito nichado também em dor crônica. Né? Então, também vai muito o público que tu atende. Eu brinco que eu atendo um híbrido. Eu atendo pacientes, uma parte com dor crônica. Não é o maior nicho, mas é uma parte que está aumentando. Talvez 30% da clientela? Isso, é isso aí. Que esse é aquele que já passou por tudo. Tá? E aí tu vai tentar falar, no início ele não vai acreditar muito, ou não vai levar muita fé, mas a experiência, a segurança vai fazendo o cara manejar um pouco melhor isso aí. E meu grande público é aquele aqui, que são as dores diárias, da correria do dia a dia. O cara teve uma crise de dor cervical, uma crise de dor lombar, então... Na academia, tu atende bastante. Isso, porque tu tem que avaliar o tipo de dor que tu tem, se é uma dor que está sendo causada especificamente que nem o Rodrigo gosta de falar, a caixa preta que está corrompida, ou simplesmente foi naquela semana, tu se estressou demais, e aí tu teve uma contratura no trapézio, deu um torcicolo, ou tu dormiu mal só aquela semana e ali foi o gatilho. Então esse tipo de paciente tu mexe e realmente ele melhora. Pode ser que volte, né, com o tempo, porque os hábitos fazem muito isso, mas então o tratamento, a anamnese vai muito depender o quê? Do perfil do paciente que vem. Uma coisa que a experiência dá pra gente, então, pega um paciente, cara, eu nunca tive dor lombar, eu nunca tive dor na minha vida, e o cara tem 30 anos e teve a primeira dor. Legal. Eu não vou precisar pegando toda a história dele lá, do início e tudo mais. Opa, tu pega um paciente, não, desde adolescente já tenho dor, aí é totalmente diferente a conversa, aí tem que ser outro tipo de avaliação. E eu já vou fazer um gancho aqui, ó. Vida real, né, nós estávamos falando, fui teu paciente, né, e melhorei.
Pelo menos por enquanto, como tu diz, né? Até o próximo ciclo. Vamos lá. E foi exatamente isso que tu tá falando, cara. Eu sempre fui um cara assim que me mantive magro, cultivei bons hábitos, nos últimos anos mais ainda pela nossa história pessoal de vida. E tava num momento muito bom da vida, assim, carreira subindo, trabalhando, treinando, sabe? Quando parece que troço dor lombar, né? Aí fui lá no mestre. Vai no mestre. Né? Como é que a gente chega? Vai no mestre. Cara, a primeira coisa que me perguntou, e a vida? E tu me perguntou uma coisa que eu nunca me esqueço, cara. Como é que tá a tua avaliação de ti contigo mesmo, sabe? O que tu acha O Edu Edu. E eu falei, cara, que sensacional isso aí que o cara tá me perguntando. Ninguém nunca me perguntou isso, né? Tu contigo mesmo, né? Depois, obviamente, vamos dizer, não é plágio, mas às vezes eu pergunto pro meu paciente, cara, tu contigo mesmo, como é que tu tá? Eu achei sensacional isso. E aí foi a nossa conversa, a nossa primeira avaliação e tal, tu fez o diagnóstico técnico, mas toda aquela conversa. E aí eu entendi ali, cara, que eu tava passando por um momento assim, meio que tenso, assim, daí quando o cara passa aquele do limite de trabalhar demais, né? Daí tava rolando uma situação assim, lá na minha clínica profissional, mais tensa, um momento ali, cara, nunca tinha tido dor lombar. Nem sabia o que era dor lombar. Dói o ciático, irradia pra perna. Claro, estudei, imagino que seja, mas quando é contigo na tua pele... É diferente. É diferente. E isso me fez refletir muita coisa, porque eu virei paciente, né? E, cara, quando tu vira paciente, tu tá despido, né? Não adianta, tu tem que mexer na tua fossa, como eu digo, e fede, né? Isso, com certeza. E bom que feda, né? Porque se tiver se acostumando com o fedor, tem alguma coisa errada, né? E aí eu fui atrás disso, cara. E muitas das coisas que eu fui fazer lá naquela consulta foi melhorar as coisas que estavam disfuncionais na vida pessoal, e não só o exercício da fisioterapia que tu me passou, as séries, o tratamento. E uma coisa que tu falou, cara, pra quem não tá nos assistindo, tu falou, Eduardo, não para de treinar, cara. E a primeira coisa que os caras chegam nos físio hoje é repouso. Eu, às vezes, fico pensando, repouso, cara, mas repouso não é antinatural o repouso, né? E falou, Eduardo, não para de treinar. Mas eu tô agachando. Não para, cara, continua, organiza lá, mas continua. Cara, foram 4 meses, e vai, e aquilo... E simplesmente, quando vê... O sistema apagou. Tipo assim, não tinha mais dor. Mas claro, foram 4 meses penando. Até tive uma viagem de avião, cara, que eu assim, fiquei 16 horas sentado ali. Foi tenso o negócio, acima da bunda do ciático. Mas eu, como paciente, dando esse relato, foi muito mais de entender realmente pela primeira vez que a dor, ela tá muito mais profunda do que os processos orgânicos ali, né? Tem processos... E as pessoas não se dão conta, né? Porque, na verdade, quando a gente fala que a dor é mais complexa, o paciente já se nega, já se atira na cadeira e fala assim, e seguido me falam isso. Fui lá no Rodrigo, lá no Radins, no mestre, tá? É louco, esse é louco. Porque ele me falou que é minha dor psicológica. Eu nunca uso essa frase. Eu nunca uso essa frase. Quando eu digo que o sistema está lá em cima, para mim é extremamente simples, que nem o Loura falou. A gente consegue diferenciar hoje o que é uma dor tecidual periférica, de um trapézio, um espasmo, eu não tinha isso, começou ontem, cara, é estrutural, de um padrão que eu tenho dor há 10 anos, e ninguém me ajuda. Cara, é a circuitaria que está corrompida, esse guerreiro está hipersinalizado. Então, quando tu chegou aquela vez com dor, e é um tipo de dor um pouco mais complexa, com irradiação, que a gente pode chamar de dor neuropática, a gente sabe que não é só o tecido que está irritado, tu tem vias excitatórias em excesso, e tu não está conseguindo frear. Porque esses hormônios inibitórios, que tu trabalha muito bem com isso, e quem faz atividade física também, eles não estão conseguindo estarem suficientes para frear a excitação. Então a gente brinca, tu pega um celular, passa o tempo inteiro mexendo no celular, tu tá mega estressado, tu não gosta do que tu faz, tu não tá ganhando muita grana, tá? Cara, teu relacionamento olha pra tua mulher ou pro teu marido, mais ou menos, pensa, o que eu tô fazendo aqui? É só excitação. O cérebro ele não tem muitas estruturas inibitórias. Então ele vai gastar um pouquinho, cara, para controlar um pouco o apetite, vai controlar um pouco, dar um migué na academia. Não tem. O teu corpo vai produzir algum tipo de sintoma como alerta. Só que até conseguir explicar isso para o paciente, muitas vezes o paciente se bloqueia. Eu sempre brinco, tem 2 tipos de pacientes difíceis de tratar. E aí não me perdoem. Meus amigos psicólogos, porque muito da psicologia, a gente fala muito Eslen de la Nogari, que é um cara que veio para quebrar e que muita gente até não, né, às vezes não consegue entender a profundidade que ele vai falar, né? O pessoal fala, não, essa parte toda da cabeça, a cabeça é separada do corpo e tal. Então tem gente que se fecha um pouco. E os médicos. Porque o médico, ele responde, eu tenho muito médico, ele me responde muitas vezes escondendo a real. E aí eu tento criar um ambiente ali, que você, cara, eu também como doce.
Cara, fiquei um tempo seguindo a academia. É isso, falou. Nós somos indivíduos ditos normais. A gente vai falhar o comportamento. Porque o autocontrole é limitado. Isso é A gente legal. brinca. O autocontrole é limitado. A gente tem hoje o córtex pré-frontal, com as suas subdivisões, que gasta muita energia. Então, se tu tá num ambiente que todo mundo tá bebendo, vai num pub, todo mundo tá bebendo, e tu não bebe. Vai um mês esse pub. Daqui a pouco tu começa a olhar, o teu sistema faz isso. Né? O teu sistema, os captores, tu começa a olhar, tu começa a escutar, daqui a pouco tu vai beber um pouquinho hoje. Então Legal. é isso. Então, finalizando, é autolimitado o nosso controle. Então, mesmo tu na época, super bem, shape bom, cara, eu lembro do Edu até hoje, cara, fazendo um modelo perfeito, tinha alguma coisa que tava vazando óleo, que é, daqui a pouco, o teu sistema que tu não percebia, ele vai produzir sintoma. Né? E agora até fazendo um relato, né? Quando aquela situação foi se resolvendo, como o resto estava mais ou menos organizado, Sim. eu acho que a dor se resolveu. Claro, é isso. E esse trabalho interdisciplinar, tipo agora, eu atendo alguns pacientes do Eduardo. Muitas das dores do paciente não vai levar para ele uma consulta. Então, eu tô com eles 4 vezes na semana. Então, eu vou tendo feedback deles. E aí, como é que tá teu dia? Ah, tá bem. Tá conseguindo comer? E aí, tudo eu vou passando pro Eduardo também como forma informativa. Ó, o paciente tá bem, me falou que tá indo super bem no processo. E aí, a gente vai fazendo um trabalho interdisciplinar. Né? Vou passando informações, a gente vai trocando informações em prol daquele paciente. E tanto é que a gente tá tendo vários casos muito bons. E os caras estão bem. Porque o personal, querendo ou não, cara, são 5 vezes na semana, 4 vezes. Eu ali. digo muito isso, né? Nós, profissionais de saúde aqui, de consultório, é diferente das vezes do personal. Que eu falo para os pacientes, cara, se tu tá mal de personal, tá ruim a coisa, né? Porque o cara, ele tá ali, ele é uma comunidade verbal na tua cabeça. Ele tá ali o dia inteiro buzinando, né? E então, tu convive com o personal, às vezes, muito mais do que tu vai no físio, muito mais do que tu vai no médico, na nutricionista. Então, é um profissional super importante, que por muitos e muitos anos é aquela coisa, o personal lá, né? E hoje a gente vê a importância, assim, de ter esse olhar multi ou interdisciplinar, né? É muito importante mesmo. Eu gosto muito de fazer uma analogia dessa coisa das áreas. Primeiro fazer uma, depois fazer a segunda. Primeiro sobre essa aí que o Maico falou. Eu sou, talvez, não sei se por causa do Rodrigo, sei lá. Eu gosto muito de criar histórias e tentar fazer uma forma didática, para explicar para o paciente mesmo. Então, eu brinco que como nós, profissionais da área de saúde, é como se fosse um exército. O educador físico, o profissional de educação física, é aquela linha de frente. Cara, é a primeira linha de frente que está na batalha. O físio é um arqueiro. De vez em quando dá umas flechadinhas ali. Ah, legal. E o médico tá o quê? Tá lá no castelo mandando. Não, no castelo não. Tá no topo da montanha. Tá no topo da montanha. Que tem uma hora que ele vai entrar. Mas quem é que tá na batalha no dia a dia? É o educador físico. Então, o educador físico, que nem tu falou, tu tem um profissional de educação física gabaritado, preocupado contigo, cara, pode ser a diferença de tu construir hábitos bons ou ruins. O profissional perguntar pra ti como é que tá na tua vida, que nem eu falo às vezes pros guri. Cara, tu vai entrar numa semana de choque, tá? E tu não pergunta pro teu paciente, cara, tu vê clinicamente que ele tá cansado, e aí tu não pergunta se ele tá dormindo bem, tá estressado, ele já vem inflamado, e tu vai entrar numa semana de choque na academia, qual que é a chance de acontecer? Tu gerar uma semana de choque, processo inflamatório lá em cima, ele não tá dormindo bem, cortisol desregulado, ele já vai acordar inflamado, e às vezes isso pode ser o gatilho pro problema. Então, eu sempre falo isso, cara, observa o teu paciente, tá? Mas já tá no cronograma ali que a semana é de choque, cara. Isso é um... Tem que ter essa avaliação clínica. E outra coisa sobre a dor que o Rodrigo falou, eu gosto de dar um exemplo assim, ó. A dor, imagina que o cérebro tá sempre prestando atenção na periferia. Tá toda hora captando. Então, eu dou exemplo que o cérebro é como se fosse um alarme de movimento. Então, ele deveria entrar se uma pessoa tentasse invadir. Só que tem pessoas, por motivo A, B, C, D, fatores ambientais, genéticos, esse alarme cada vez vai ficando mais desregulado. Ele começa a disparar com um pássaro voando. Ele começa a disparar com uma folha voando. Ele começa a disparar com um vento. Então, é um sistema que a gente falou da tua dor. Então, como está o momento de vida um pouco mais estressante, por motivo A, B, C ou D, então o teu cérebro fica mais responsivo aos estímulos periféricos. Então, ele percebe mais a dor. No momento que tu diminui o momento de vida que tu tá, a tendência é prestar menos atenção na periferia. Só que a maioria de nós, que o Rodrigo fala, todos nós vamos ter momentos de hiperexcitação. O problema é o paciente com dor crônica, que ele está sempre com o pé no acelerador. Poucas vezes ele vai ceder isso aí.
Então, por isso eu gosto de tentar fazer essas analogias, porque é difícil realmente, até para nós é difícil entender. Tu imaginas um paciente que não é da área da saúde, tu tentar explicar isso para ele. Então, mas voltando um pouco antes, eu falo que o profissional de educação física, cara, é o profissional que mais consegue mudar uma pessoa. E o físio e o médico corroborando essa fala de atividade física, eu acho que a gente tem tudo para cada vez melhorar um pouco mais. E vem ao encontro do que eu e o Maico conversamos essa semana, inclusive, né? Bom, todo mundo sabe que eu trabalho aqui na cidade com cirurgia bariátrica, né? Que é talvez o nosso carro-chefe, assim. E é tão chocante, né? Quando a gente vê, assim, o paciente nos procurou uma obesidade, obviamente que a gente não vai indicar o tratamento para ninguém que não precise, isso é uma confusão do leigo, tu não precisava e tal. A gente vai indicar para quem precisa. O paciente tem obesidade grave, doenças associadas, a gente opera o cara. E o cara tá indo bem. E ele foi organizando os hábitos e ele tá lá com o profissional da academia. Quantas vezes eu escuto, o meu professor da academia lá disse para mim, tu não precisava ter feito. Tu ia conseguir esse mesmo resultado com dieta, era só fechar a boca. E aí eu digo, poxa, o profissional que está todo dia, né, convivendo com ele ali semanalmente, está falando, tá dando uma ideia que é completamente contrária ao que a gente montou da estratégia, a nutricionista, a psicóloga, o médico, o próprio físio. E aquilo entra em choque, né? Então eu vejo o quanto é importante a gente estar alinhado, né? Claro. Com os profissionais que trabalham conosco. Porque se eu encaminhar um paciente, por exemplo, o Maicon, e a gente troca ideia, a gente sabe, Eduardo, como é que tá indo o cara lá? Maicon, o cara tá treinando, como é que o cara tá indo? Isso funciona muito bem, né? O grande lance é as pessoas entenderem a importância disso, né? E a segunda é assim, eu vou treinar. O cara vai treinar por conta, vai pegar um professor lá de uma academia lotada, enfim. Ok, não digo que é ruim, eu prefiro que essa pessoa treine do que ela não treine. Mas o quanto ela está exposta a essa comunidade que está conversando verbalmente ali, né? Que nem a questão do bar lá. Eu vou todo dia no bar e não bebo. Sim. E aquilo ali fica ali buzinando na cabeça do cara. E às vezes eu digo pro paciente, olha, cara, acho que talvez tenha que trocar de treinador, porque nós estamos fazendo A e o cara tá fazendo B. Então, tipo assim, por mais que pareça que o cara tá tentando te ajudar, ele só tá passando um treino para ti, né? Ele não entendeu o todo da dinâmica do tratamento. E o cara tá indo bem, então... Porque, Edu, claro, a analogia que tu fez, por exemplo, sobre a cirurgia bariátrica, eu vejo muito isso em coluna. Que é o cara que tem dor nas costas e tem, enfim, e tem um exame mostrando que tem uma hérnia e começa, não, tu não tinha que ter operado, tu tinha que ter operado. Cara, o que mais tem é cara dando pitaco. Sim. E eu me coloco no lugar do neurocirurgião e a gente conversa muito, a gente tem hoje bons e médicos com muita experiência em Santa Maria, e a gente fala, qual é o perfil do paciente? Qual o perfil? Tu tem tolerância tu tem resiliência e tu tem um bom perfil de comportamento para aguentar alguns meses com dor? Vamos de conservador. Tá, mas tu tem perda de motora no pé, tem perda urinária. Cara, não é comigo. Eu tenho que recuar, eu tenho que saber recuar. Sim. Cara, é um neuro que tem que entrar. Agora, é um padrão de dor, o paciente tem uma certa resiliência, tem que negociar a vida, porque alguém vai ter que cuidar dele no pós-operatório. E ele não tem, vamos tentar, talvez, entrar no conservador. É a mesma coisa. Agora, o que eu vejo do físio, aí puxando para nossa área, o físio é uma das classes mais enviesadas que tem. Porque o físio ele se beneficia, e é perigoso, mas ele se beneficia, assim como outros profissionais, da doença. Ele quer deixar o paciente doente na clínica. Então, quando a gente diz assim, não, tu vai contratar um personal e tu vai fazer menos físio, para a visão do físio é perigoso. Porque aí tu imagina, eu estou querendo tirar o cara da doença e ativar o personal trainer já para botar o cara num certo modelo de saúde, e o físio querendo, não, precisa fazer físio, precisa vir aqui, depois tu vai para a operação física. Então, o que eu vejo na nossa maneira de trabalhar é, cara, a atividade física tu só vai tirar o paciente em 3 situações. Fratura de estresse, edema ósseo, e mesmo assim pode adaptar. Tá? Um quadro de edema absurdo articular de ontem para hoje, ok? E se tu tiver uma neurite aguda, com uma cervicobraquialgia, uma irradiação para o braço ou para a perna que começou ontem ou anteontem. Nas demais situações, cara, é adaptação e segue o baile. Então já... Passando a bola para vocês mais uma vez, aquela questão do repouso. Eu tô com dor, repouso. Queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, essa visão mais moderna da coisa, porque foi por muitos e muitos anos, né? Eu tô com dor,
Sim. Bota uma tipóia e para. É. Eu tô com dor na lombar, para de treinar, para de fazer agachamento, para de não sei o quê. O que vocês me dizem sobre repouso? O grande problema do repouso é da onde que veio a frase. De novo, lá vou eu tomar chicotada. O grande problema é que quem introduziu o repouso foi o médico. Foi o médico. Quando tu diz repouso, acabou a consulta. Acabou a consulta. Tem que fazer repouso. Acabou. Cara, acabou a consulta. Quando tu diz, não, peraí, como é que foi a tua semana? Tu não dormiu bem 2 dias. Então é o seguinte, hoje dá uma segurada, mas amanhã tu volta pra academia. Cara, a consulta dobra de tempo. Quando tu fala assim, ó, tu já tá 1 mês, tu tá me falando aqui, tu não foi na consulta com o Edu, tu faz 2 meses que tu não vai no Louro, o Michael, tu deu migué toda semana. Eu acho que, na verdade, antes de a gente fazer repouso, eu vou começar a reativar isso aí. Então, de novo, eu sempre vou na fonte. Aonde que começou? Consultas rápidas, não individualizadas. Sem enxergar realmente como é que é o teu perfil da semana. Então, quando a gente fala, me fala a tua semana, como é que foi o teu mês? Quando tu aprende a abrir o calendário do paciente, aí realmente tu vai ver que o repouso, em poucas situações, ele realmente deve ser utilizado, né? Porque, ao meu ver, ele é contraintuitivo, né? Claro, claro. Ele é uma coisa contraproducente. O repouso atrofia, né? E a gente não quer atrofiar, né? Enfim, a gente vê hoje a medicina do esporte, né? Os caras com recuperações aí pós-lesão, né? Rapidíssimas, assim, de fisioterapia, e o cara não para, né? Sim. E o cara se recupera muito melhor do que, sei lá, a gente olhava 10 anos atrás, o cara pegava e repouso. Tirava um jogador, às vezes, o cara ficava a temporada sem jogar. Ou um cara normal, assim, que não fosse atleta, né? Que é o nosso grande público aí. Ah, não, tu tá com dor no ombro. Me lembro da minha mãe, a vida inteira sofrendo com dor. Ah, repouso, tipóia, tem que ficar parar. Tu começa com o processo de atrofia, claro que o fato é imobilizar versus repouso, que é diferente, mas se tu fizer o repouso clássico, uma tipóia, ou vou botar uma faixinha, os idosos adoram uma faixinha, uma talinha, 6 horas de imobilização começa o processo de atrofia. 6 horas. 6 horas? 6 horas. Tu imobilizou, tu botou uma talinha, ficou quietinho, começa a atrofia. É absurdo. Impressionante, é absurdo, né? é absurdo. Então tu tá lá um tempão, remou o cara 2 meses, aí o cara baixou a vida, tá estressado, dando relacionamento, aquela história toda. Tá louco pra ficar doente. E aí ele vai e pede um exame, o cara com 50 anos pede, acha um monte de coisa no exame. O cara já mete uma tipóia e já fica. Então, de novo, tipóia, quando que você utiliza? Tudo isso a gente pode abrir, mas tem algumas patologias que realmente necessitariam de imobilização. Mas a grande maioria não precisa. Só se for traumático, foi atropelamento, enfim, né? Teve uma cirurgia aí sim. Mas dores, no geral, não precisa de repouso. O Rodrigo deixou bem claro, isso aí são casos bem específicos que realmente vai ter. Às vezes, aquela estrutura às vezes pode estar parada, mas o resto do corpo não. Sim. Então, tu pega um paciente, sei lá, que teve uma fratura de maléolo, tá? Tornozelo. Isso. Cara, vai pra academia no outro dia. Tu vai treinar superior, fala com o treinador, vai de muleta, porque quanto mais tu conseguir se manter em movimento, tem coisas que tu tem que respeitar. Então, o paciente fraturou, então, nos primeiros momentos vai ter que ter imobilização, tem que seguir a orientação médica, mas não tem que parar o corpo inteiro. Tem uma frase que eu gosto muito que dobradiça parada faz o quê? Ferrugem. Água parada. Apodrece. O corpo é a mesma coisa. Mente parada. Tem uma frase clássica. Cabeça vazia, oficina do diabo. Ou da Shopee, né? Essa foi atualizada. Cara, a minha paciente falou exatamente isso aí ontem. Eu falei, né? É ruim de falar de paciente. Ela dizia assim, eu tava estressado, eu pegava e ia pra Shopee, não dava nada. Aí parei de mexer na Shopee, me proibiram e tal. Eu disse, eu ando meio deprê, entendeu? E aí eu segurei pra dizer, volta pra Shopee. Não falei isso, né? Eu segurei. É que eu acho que na minha área, pelo menos, os profissionais eles estão presos muito em protocolos já pré-estabelecidos. Né? Vai na faculdade, treino. Mas cadê o estudo do comportamento humano? Cadê as outras variáveis, entendeu? Para te entender um pouco mais a fundo, para fazer com que o paciente ele entenda, porque o aluno ele entenda de forma simples, que nem o mestre ele gosta de falar analogias. Cara, tu fala uma analogia, o cara vai assimilar. Mas que legal, cara. Eu nunca tinha visto nessa perspectiva. E eu acho que isso é muito legal. Essa desmitificação das nossas áreas, principalmente na minha, que é onde o profissional ele vem muito basado em periodização. Mas tem muito mais do que isso, né? Pra gente conseguir trazer benefícios pro paciente. Né? Às vezes o físico vai mandar o cara lá o paciente lá pro profissional, que era para estar em repouso, e o treinador chega lá e destrói o cara treinando. Sim. Não, tem um treino específico para isso. Né? Que a gente falou aquela hora. Você falou. Às vezes não é um momento para te dar um choque no cara. É um momento para ir lá, fazer um trabalhinho legal, né? Trabalhar técnica com o cara,
Então, tudo são fases e fases. Eu acho isso muito interessante, muito sensacional, Ó, essa questão. Marcelo de Mello aqui, 2 lendas. Grande abraço do Marcelo e da Vivian para vocês. Sim, sim. Que baita dupla, ó. A galera mandando aqui, ó. Fazendo analogia ao que o Mike falou, tem uma pesquisa muito legal que eles pegaram atletas de ponta, pra gente ver como a gente enviesa tudo, né? A gente imagina. Pegaram atletas da UEFA, né? Então, atletas de grandes times, e avaliaram a quadra de sonos, cara. Só hotel 5 estrelas, nem sei se tem 6 estrelas, só hotel top. E a maior parte dormia mal. E aí, como? Eu sei, mas não é a minha cama. Não é o meu travesseiro. Eu não tô com a minha mulher. Então, pra tu ver que mesmo num cavalo de corrida desses aí, o cavalo de corrida também vai sofrer de coisas simples que a gente sofre, que é às vezes não dormir bem. E o cara tá com melhor hotelaria, enfim, com os melhores profissionais, e mesmo assim ele não consegue dormir bem. E se for olhar o físico dele, o cara tem tantos por cento de gordura, se alimenta bem, o cara bateu a um mínimo de proteína, ele faz tudo certo, só que não consegue dormir. E tu acha que o cara vai ter lesão porque a marca da chuteira tá diferente, entendeu? Porque legal. Enfim, é isso, são coisas que sempre estão por baixo do tapete, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, quando tu percebe que tu tem dificuldade no sono, tu tem que começar a ver o que tu tá fazendo de hábito. Talvez tu seja mais sensível a isso. Por que eu falo isso aí? Porque a gente fala muito do cortisol hoje em dia, tá muito em voga e tudo mais. O cortisol é o principal hormônio do estresse. Só que eu sempre falo, e a gente conversa, esse dia nós estávamos conversando sobre um artigo sobre isso. Cortisol é bom ou ruim? Depende. Ele é fundamental. Só que o desbalanceio dele é um exemplo assim, ó. O que é o corticoide? É o cortisol. Toda vez que tu tá estressado demais, a pessoa tá sempre estressada, tu tá sempre com o nível basal de cortisol o quê? No talo. Isso vai gerar um feedback negativo a nível de hipotálamo, e aí o paciente começa a ter problema de imunidade, não sabe por quê. Porque ele tá cronicamente estressado, ou alto nível de estresse faz o quê? Cortisol em excesso é o quê? Catabólico. Tu tá sempre com inflamação, mialgia, por quê? Porque às vezes teu sistema não tá resfriando. Aí tu tem sono leve, tu já acorda inflamado. Então, por isso que a gente hoje em dia faz isso. Mas o professor de educação física tem que fazer isso. Pega um cirurgião muitas vezes. Cara, se tu não faz uma avaliação dessa num pré-operatório, por que tem paciente que cicatriza bem e outros cicatrizam mal? Cara, às vezes é um momento de vida. O cara tá totalmente descalculado, o sistema imunológico dele, 30 anos de estresse até o talo, não dorme bem, o sistema de cortisol dele tá desbalanceado. Como é que ele vai cicatrizar direito aquele tecido? E ele fala, cara, mas eu fiz tudo o procedimento correto. Então eu falo muito adaptação, não é bem ou mal. Aí tem pessoas que têm sorte, que o sistema se adapta bem, e tem outros que não. Eu sou um, por exemplo, assim, ó, que eu não posso tomar café e mate depois das 4, 5, 6 da tarde, porque senão meu sono já Somos fica dois. o quê? Bagunçado. Somos 2. E tem pessoas que são os metabolizadores rápidos de cafeína, porque a cafeína é metabolizada pelo fígado. Tem uma enzima no fígado que metaboliza essa. E a meia vida a cafeína é 1 hora. Tem pessoa que vai tomar café 10 horas da noite e vai conseguir dormir. E Porque eu o sou fígado desse. metaboliza rápido isso aí. Então tem fatores individuais que influenciam muito isso. Mas, por exemplo, quando eu falo, aproveitando o cortisol desses neurotransmissores, hormônios e tal, ele é o único que consegue passar reto pela barreira hematoencefálica. Então todos os outros, serotonina, os caras tomam um monte de remédio e tal, isso demora para ser metabolizado, né, no cérebro. Então tu toma e tu não tem um resultado imediato. Agora tu te estressou, passou reto, direto para o teu cérebro. Mas brincando um pouco de artigo científico que a gente comentou essa semana, e é muito legal isso para tu ver como cada cérebro é fantástico e as pesquisas estão sempre quebrando o que a gente já sabia. Pegaram indivíduos militares americanos com estresse pós-traumático. O cara, então, vai para Afeganistão, ficou um tempo, ele volta para os Estados Unidos, ele entra numa farmácia ou num posto de gasolina, cai uma lata no chão, ele saca a arma. E o que os caras disseram? Esse cara é o cara que é contaminado por cortisol o tempo inteiro. E eles foram avaliar cerebralmente se ele tinha um nível aumentado de cortisol. Essa é a teoria. E ele não tem. E aí tu vai dizer, eu mandei o artigo pro Louro, baita revista, como? Então será que é só o cortisol que faz com que tu fique estressado e superativado? Não. Então tu não depende somente com cautela, tu não depende somente do cortisol para estar ativado. E a ideia foi olhar então quais são as regiões cerebrais ou áreas cerebrais nesses militares que estavam ativadas. Então muitas delas são áreas de memória. E não do hipocampo, como todo mundo pensa. Que interessante. Não, do córtex pré-frontal. Resumindo, o córtex pré-frontal, que é a área que deveria dizer, não, calma, respira, não atravessa a rua, não vou sacar a arma, ele também é responsável por trazer uma memória condicionada de estresse.
Então, e aí, de novo é isso, tá? Então, o córtex pré-frontal, que é top, é a área mais evoluída do nosso cérebro, ela também pode estar corrompida e ter gerando um nível de estresse muito alto, independente do cortisol. Então, esse guerreiro, tu medica, ele não funciona. Quantos pacientes são desinibidos, que a gente chama? O que é o desinibido? Ele vai no psiquiatra, vai no neuro, vai no cirurgião gástrico, fazem o uso de medicação e o cara não melhorou em nada. Nada. Eu tô tomando água. Porque, na verdade, provavelmente esse guerreiro tem centros, áreas cerebrais diferentes do que a gente imaginava. Isso, para mim, é a coisa mais fantástica que tem. Nisso, a gente vai ver na clínica o quê? A paciente fibromiálgica, a paciente, muitas vezes, enxaquecosa, que ela é estressada, ela se diz estressada, mas será que é só o cortisol que está bagunçado nela? Acho que não. Aí tu vai cair na história de vida dela. Tu vai ver que ela tem 50 anos de idade e ela fala, eu me lembro, quando eu estou despindo ela, na vida, né? Ela fala, não, eu lembro que eu com 10 anos de idade eu já tinha dor nas pernas, tinha que fazer massagem nas minhas pernas. Eu fui uma criança que chorei muito. Resumindo, o sistema dela se adaptou a isso e preparou. Se especializou em produzir dor. Se especializou em produzir dor. Não, tu é louco? Sensacional. Foi um aprendizado. Ela aprendeu, Isso. porque o cérebro ele não sabe o que é bom, o que é ruim. Isso Ele cria vias e ele busca atalho o tempo inteiro. Então, na loucura toda que a gente tenta explicar para o paciente tu tem várias vias de metrô, várias linhas de metrô. Cada linha de metrô é responsável por produzir intestino irritável durante um período, depois tu produz gastrite, que é outra linha, tu produz dor cervical e tu vai fazendo um emaranhado de linhas de metrô. Tá? Eis que, lá pelas tantas, tu não tem mais tanto o intestino irritável. Só que tu vai olhar o cérebro está produzindo enxaqueca usando a via do intestino irritável. Esse é o overlap. Então, se a gente conseguir perguntar mais para o nosso paciente fora do sintoma, não me fala do lombar. Tu tem dor de cabeça, a gente consegue mapear e entender que esse cara produz doenças autoimunes, entre aspas, há muito mais tempo do que imaginava. Tá? Então, esse cara não vai ser dependente do cortisol para produzir sintoma. Ele está produzindo automaticamente. Quase como se fosse um looping de sintomas. Para mim é a coisa mais legal. Eu mandei o artigo pro Louro. 4 da manhã eu estava estudando isso. Eu pensei, cara, eu sou muito limitado, cara. Eu sou muito limitado para não entender isso. Porque a vida é um recomeço. Segundo, eu volto para academia. A vida é um recomeço. Segundo, eu volto para dieta. É o recomeço. Mas o que é o paciente que produz sintomas? Ele busca o recomeço. O quê? Ele produz dor para recomeçar? Sim, porque o cérebro tenta dizer, vamos voltar para agudo para ver se a gente consegue resolver. Entendi. Entendeu? Sensacional. Então ele volta a produzir então o escape de dor. É o quê? É tentar voltar para o cérebro, ele ativa áreas agudas, áreas de alerta, para tentar resolver. Só que ele não consegue. Ele falha e produz de novo. Ele falha e produz de novo. Sensacional, então esse é o looping da dor crônica. Dá pra fazer uma analogia mais fácil. É o casal que tá sempre brigando. Eles só sabem fazer isso. Eles se amam, mas estão sempre brigando. Porque eles só sabem fazer isso. Porque eles aprenderam. Dessa maneira. Então é isso que tá. Porque muitos fatores são involuntários. O cérebro só... É que a gente fala, não é que ele quer causar dor. Ele dá esse escape, ele só gera essa sintomatologia. Ele tenta, é o recomeço, né? A vida é o eterno recomeço, né? Mas existe uma forma de quebrar esse looping? É a pergunta do $1 milhão, né? Na verdade, a grande dificuldade é essa. A gente entende, e aí vamos pensar na medicina no geral, na fisioterapia, na atividade física, que a gente usa um modelo dito ideal. Vamos dormir bem, vamos se alimentar bem. Tudo isso ajuda, dá uma limpada, mas não é garantia. Quando tu olha os artigos fazendo follow-up de 20 anos com pacientes que têm dor, o fracasso, nós só comentamos nos bastidores, o fracasso é iminente. Apenas 18% dos pacientes que têm dor em todo o corpo, padrão fibromialgia, eu chamo de totalgia, 20 anos depois tu consegue que ele tenha uma dor mais no ombro e na cervical, que ela vira regional. Então eu saio de total para regional. Esse é o melhor resultado. Sensacional. Tá, então, mas o cara que tem dor regional, esse está mais perto de conseguir ficar mais ou menos, mas também vai ter escape de dor. Então não existe hoje a possibilidade, e aí vai cair a live, vamos embora, que é tu zerar a dor, cara. Então de 0 a 10 a minha meta é 0. Falácia. Num cara que tem dor crônica. No cara que é agudo, torceu o tornozelo, Diferente. torceu ontem, fica bom. E eu acho que tem muito a ver, assim, pelo menos na nossa área que a gente trabalha aqui, né? E principalmente na especialidade que eu escolhi, esse negócio de achar que o cara tem uma doença, que obesidade, eu vou resolver o problema. Eu vou me operar e vou resolver o problema, né? Vou fazer uma dieta, vou usar o Ozempic e vou chegar no verão que vem e deu. E essa é meio frustrante para o paciente se ele não está aberto a entender isso, que a gente está ali como um cabo de guerra, como a gente diz, né?
Lembra aquela brincadeira do colégio, né? Sim. E o grande lance nós tá junto com esse paciente puxando o cabo de guerra sempre pro lado de controlar essa dor, essa doença, porque é uma doença crônica, progressiva e incurável, né? E tu ter ferramentas profissionais para que tu consiga estar mais no lado bom do que no lado ruim, acho que é o grande lance que a gente faz. Por isso que o tratamento, ou enfim, como queiram chamar, é para eu digo para meus pacientes, não tem alta, cara. Mas quando é que eu vou ter alta? Eu digo, não tem alta. Mas eu vejo muito essa analogia. Nós vamos te acompanhar. É o cuidado. Exato, seguir é o cuidado. Isso dá trabalho. Porque se fosse, exemplo, na minha área, operar e dizer, beleza, cara, tá operado, não morreu, tá tudo certo, segue a tua vida. Tem que fazer atividade física? Faz aí. Qual? Faz. Eu digo para os pacientes, cara, eu não consigo, não sei fazer diferente. Pelo menos é o cuidado. Eu preciso te ver aqui periodicamente. E se Deus quiser, a gente vai se ver menos. Porque tu vai aprender a voar mais com as tuas próprias asas. Então tu vai ficar melhor, tu vai aprender as coisas melhor, porque não tem cura. Não tem como dizer assim, cheguei no peso ideal e daí eu posso encerrar agora. Posso parar a atividade física, posso parar de dormir bem, posso meter o zaralho, né? Como a galera fala aí, larguei de mão. Não tem como largar de mão. Então, o meu entendimento mais, né, da nossa área, acho que tem tudo a ver com a dor, né? Porque além da dor física, é a dor da vida. E a obesidade é uma dor terrível das pessoas, né? A gente vive uma epidemia de obesidade grande e a gente precisa ter outro olhar, né? Não só chegar no qualquer profissional e dizer, tu tem que fechar a tua boca e fazer uma dieta. Quando... Essa questão mesmo de atendimentos, eu gosto muito de fazer estudos de caso para cada aluno. Às vezes o cara chega tão estressado com uma dor interna dentro de um treino, trabalho, rotina. Na primeira avaliação que eu já faço com ele, eu já procuro entender o que ele gosta. O cara gosta de futebol. Cara, ele chega no treino lá tenso. Tu vê que ele chega tenso assim, ó, do trabalho. Eu falo, e aí, meu, viu o jogo de futebol? E aí ele... Cara, ele passou o dia inteiro falando só sobre coisas tipo estresse. Aí chega e alguém pergunta algo que ele gosta. Ele... mano, vi. E aí o cara tu vê que ele já muda a feição dele. E aquele jogador lá. Cara, eu não assisto muito futebol. Mas é uma preocupação que eu tive numa avaliação que no momento da avaliação que eu despi ele de uma forma avaliativa, que eu sei o que ele gosta e eu tô conversando sobre um assunto que tá relaxando ele. Cara, eu vejo que ele treina, ele já fica melhor, ele já sai, cara, tô bem mais leve, tô legal. Então não chegou lá com a cara personal. Vamos lá, mais 5. É que o teu vínculo não foi em cima do protocolo, foi em cima do indivíduo. Essa que é a sacada. O físio ele foi treinado pra se vincular à dor do cara. Não, cara, eu quero saber como é que tá tua mulher, teu filho, cachorro. E aí nós vamos falar da dor. A dor é a dor é que menos me assusta. Quando eu saquei um pouco melhor o que é dor e comportamento, eu me tornei um fisioterapeuta menos ansioso. Assim, porque a pior coisa que tem é tu ter um profissional que fica, é dor, cara, ele quer resolver para ir pro próximo. Tem uma analogia que eu achei sensacional que tem a ver com o comportamento do professor Sapolsky, que é o melhor do mundo, né? E o Sapolsky, ele traz um relato da pesquisa que eles fizeram, que é a prisão de Stanford. 1960, um pesquisador que faleceu esse ano, daqui a pouco eu lembro do nome, ele pegou 12 alunos. Então, óbvio que é uma pesquisa mínima. Ele pegou 12 alunos, 24 alunos. 12 alunos iam se transformar em prisioneiros e 12 guardas, colegas de laboratório. Levou para o subsolo, ia durar 2 semanas o projeto. Construíram prisão e tudo, e tu só não podia bater nos caras. O resto estava livre. E não tinha câmera na época. E o que eles viram? Que os guardas, muitos deles, se transformaram em tiranos. E o cara se dava muito bem com o outro. O fato dele permitir comandar o outro, o cara mudou totalmente o comportamento. Então eles viram que para chegar na analogia do comportamento, dentro dos prisioneiros, eles viram que dividiram em trios. Um grupo de prisioneiro em 2 a 3 dias apresentou comportamento depressivo absurdamente rápido. Um outro grupo ficou só se revoltando e tal, e querendo pedir para chamar o professor. Cara, e uma das celas queimou o colchão. Os caras queimaram o colchão, os caras enlouqueceram. Então, isso foi fantástico. E o que eles viram? Para chegar na analogia qual a nossa função? Replicaram, 6 dias acabaram o projeto, tiveram que acabar. Cara, processo e tal, tiveram que acabar o projeto. E os caras replicaram esse mesmo trabalho agora, o ano passado, numa faculdade no interior da Ásia, só que tinha uma diferença, tu era filmado. E o fato de ser filmado mostrou que apenas um dos 12 guardas se transformou tirano.
A maior parte foi tranquilo. Então, de novo, quando tu é observado, tu muda comportamento. Essa que é a nossa função, que é observar o nosso paciente, é tentar entender que se tu está sendo observado e tu vai ter que ir lá, voltar para falar com o Edu, falar com o Michael, com o Louro, o cara diz, cara, eu vou me comportar um pouco melhor. Por isso que a gente não pode se afastar do paciente. Exatamente. Eu não estou falando que a gente está acima. Por isso que o segmento ele é importantíssimo, né? Porque o cara é tipo uma auditoria, o cara muda o comportamento por estar sendo auditado. Exatamente. Observado. E aí eu vejo a resposta, por exemplo, na área que a gente trabalha, de paciente que larga de mão e o paciente que segue. Como que os dois têm, como eu digo, a mesma ferramenta e um se comporta de uma maneira e o outro de outra. Os dois têm uma Ferrari. Talvez um saiba dirigir, o outro não, né? Eu até escutei essa semana, algo que eu até comentei com o Eduardo. Falei, cara, eu nunca tinha escutado isso. Um paciente do Eduardo e um aluno meu, o cara chegou pra mim e falou, cara, eu conto os dias pra ir lá na consulta. Uhum. Eu falei, ué, mas por que me relata? Não, porque, cara, eu fico umas 2 horas conversando com o Eduardo lá. E ele me explica e eu, cara, quando tá começando a chegar os dias assim, eu fico, que massa de ir lá. E eu falei, cara, mas que interessante isso. Eu falei, cara, eu nunca, porque normalmente, vou no médico, puta, eu vou no médico. Isso é uma coisa, tipo, é diferente, sai do padrão, sabe? Mas é que ele aceita esses guerreiros, acredito eu, que sejam os indivíduos que estão aceitando serem observados, não no sentido de punição, mas no sentido de guia. Durante muito tempo, o paciente ele não tem essa relação com o médico, porque o médico, no geral, né, os antigos, tu não fez certo, era punitivo. Vai morrer. Quer comer açúcar? Vai morrer. É uma coisa muito agressiva. E o físio também. O físio adora postura. Fala, olha a postura. Cara, acabou isso aí. A gente tem que entender que a gente tem que observar o nosso paciente. Eu dou o exemplo do Nutri. Tenho vários colegas e pacientes e colegas de trabalho que trabalham com nutrição, que é o que tu tem que marcar, voltar no teu Nutri. Pra dizer, cara, eu vou ter que ir lá fazer certinho, porque eu vou apresentar lá. Isso pra mim é observação positiva, não é negativa. E eu acho que a ideia do Sapolsky trazer o evento da prisão é sensacional, né? Quando tu foi observado, tu modulou o comportamento. Tu não foi observado, tu virou endiabrado. Isso aí. Muito show. Sensacional. Essa questão, essa análise que a gente tem de áreas diferentes, cara, isso é sensacional para minha profissão, né? A gente ter esse conhecimento dentro de diferentes áreas, da fisioterapia, da medicina, da nutrição, trocando informações, né? Porque normalmente um faz um trabalho aqui, o outro faz lá. E ninguém se comunica, se comunica. E eu acho sensacional, cara, porque eu acho que a gente tá quebrando uma bolha aqui, sabe? Pelo menos é a minha observação pessoal, que a gente tá quebrando essas bolhas. Até porque a gente tá entendendo isso, que é importante, né? De poucos anos para cá, a gente vem exercendo um trabalho e conversando e chamando. É como se a gente fosse um time, né? Em prol de quem, né? Aquela medicina centrada, enfim, a saúde centrada no paciente, não no profissional, né? Que ele é o tirano, né? Tipo assim, eu vou te punir se tu não fizer. Isso. A gente tá ali olhando pro indivíduo, cara, e os indivíduos respondem completamente diferentes um do outro. Então eu acho que a gente tá conseguindo fazer isso assim, claro, a passos dentro da nossa região aqui, mas tá sendo legal, já tô vendo essas sementinhas começar a querer florescer, assim, né? A própria clínica lá que a gente montou, né, pessoal? Quem conhece, enfim, quem está nos assistindo, eu tive desde o início essa ideia, cara, eu preciso de time. Porque eu tenho que falar com a Nutri, eu tenho que falar com a psicóloga, eu tenho que falar com o psiquiatra, eu tenho que falar com o endócrino, eu tenho que falar agora com o personal, que às vezes não está ali dentro, né? Porque o cara está geralmente num ambiente diferente, academia, treinamento físico. A gente até vem pensando, né, em ter um local para treinar, assim, porque isso faz muita diferença, cara, é impressionante. E graças a Deus, essas sementinhas estão germinando. Vamos ver se a gente consegue ter mais frutos delas, né? Desse trabalho em conjunto, multiprofissional, interdisciplinar. Edu, vê pra nós e se alguém perguntou o negócio, que eu não sei se alguém perguntou, se foi impressão minha que beliscou aí o teu celular. Não tinha pergunta? Tinha, mas assim, agora a live dá 1 hora e cai, né? Tá, então. Mas tinha uma pergunta, cara. É uma pergunta mas era uma pergunta de tendinite e tal. Acho que também uma pergunta muito específica ali sobre... Tenho tantos anos, tendinite assim. Acho que, não sei, não vai cair o caso da live de hoje. A ideia do podcast que surgiu na academia, né? E uma conversa que a gente tava tendo, cara, isso é legal. Cara, o nome surgiu no meio de um treino também, do Eduardo. E a ideia seria essa, realmente, né? A gente levar informação, um bate-papo legal, né? Descontraído aqui, tomando um chimarrão. Foi bem gostoso, né, cara? Acho que a gente ficaria, sei lá... Eu ficaria tranquilamente aqui até
Até amanhã falando aqui, ó. Ah, com certeza, porque papo tem, né? Papo tem, só que, como eu falei, essa troca de informações é muito interessante. Hoje eu tive o prazer de conhecer aqui também o mestre, que o Tino me falava muito dele. O Tinão, meu brother de muitos anos, gente muito boa, profissional excelente. E eu conhecia também o mestrinho há muito tempo também. Prazer conhecer vocês dois. Cara, eu tô bem à vontade, me senti assim em casa aqui, conversar com vocês. Eu acho que vamos encaminhando para os momentos finais aí, porque temos mais de 1 hora já gravado, né? E eu queria ver considerações finais. Depois a gente tem um brinde para os convidados, né? Tem para nossos... E vocês fazer o merchan aí, eu sei que vocês têm curso daqui a pouco, né? Aproveita o espaço aí fazer o merchan aí para quem está nos assistindo aí do curso. Vamos aproveitar, né? Sim. Redes sociais, né? Fala aí um pouquinho aí do trabalho de vocês, que vocês estão... As próximas etapas aí de... Primeiro agradecer, né? Enfim, agradecer sempre a oportunidade e a oportunidade ímpar da gente poder falar de temáticas que às vezes são polêmicas e que muitos profissionais não querem abordar, né? E quando a gente fala, quando eu cito o médico, cito o profissional de educação física, eu tô trazendo a crítica que eu faço à minha própria classe e eu tô incluído nela, obviamente, né? Que a gente tentar melhorar sempre isso. Eu atendo na Clínica Cefas, a José Bonifácio, que é do lado do Wilson Aita, anexo à Clínica Viver. Ali eu trabalho de segunda a sexta-feira. Muitas almas sofredoras. E agora a gente vai ministrar um curso daqui a uma semana de dor e comportamento, abordando um pouco de tudo que a gente falou. Semana que vem. Semana que vem. E aberto para profissionais da saúde. Então a gente vai ter alguns médicos fazendo, muitos fisioterapeutas e profissionais de educação física. E no outro mês a gente vai trabalhar um complexo lombar. A gente vai trazer de novo, talvez estruturas um pouco mais condensadas, porque nem todo profissional gosta dessa visão mais aberta e mais generalista, mais clínica. E então a gente vai ministrar um curso específico do que a gente tem de evidência em lombar daqui a um mês, legal. Aqui em Santa Maria. E para o pessoal se inscrever no curso de vocês? Direto no Instagram, a Chica, minha esposa, que organiza tudo. E ela link lá, clica lá. Clica direto escreve. Lá, vai estar lá, vão estar lá as informações. Eu atendo no Cefas também, tá? Mas no Cefas da Floriano Peixoto, tá? Também dia inteiro na clínica, das 7h30 até 7h. Aí depois saio e vou para minha atividade física, né? Então isso faz parte da minha rotina. Às vezes o paciente tu vai para casa? Não. Eu saio às 7 horas da clínica, vou direto para atividade física. Isso já faz parte da minha vida, né? Bonito isso aí. Então, isso legal. Mas é que nem eu falo, são estratégias. Se eu for da clínica para casa... Já era. E sentar no sofá, eu sou que nem todo mundo, óbvio vai me dar preguiça. Então, qual é a forma que eu fiz? Eu já vou com a minha roupa na mochila, eu me troco e vou direto para atividade física. Então, foi a forma que eu achei para... Isso aí. Para não... Porque eu também estou cansado. Modulou um comportamento do jeito que caía na tua vida, né? E o mestre raiz, hein? Mestre treinar há muitos anos, hein? Eu com mais processo, hein? Mestre não, eu quero falar. E faz parte da vida as fases, né? Eu já tive fase quando conheci a musculação e comecei ali. Eu lembro que eu às vezes ia no curso do Rodrigo. Para quem não teve a oportunidade de fazer, recomendo muito. Não só como técnica, mas o curso do Rodrigo, principalmente dessa parte de neurocomportamento, tu leva para tua vida. Tu começa a refletir muitas coisas que tu faz no teu dia a dia e tu vai ver que tu vai começar a mudar pequenas coisas. Porque a gente tá muito no automático, copia e cola. Uhum. A gente não para refletir, a gente acha que as coisas são separadas em casas. Que nem o Rodrigo falou da parte do córtex pré-frontal. A gente aprende, nas áreas da saúde, as coisas segmentadas. Tu aprende sistema muscular, sistema endócrino, sistema cardíaco, sistema digestório. Mas está tudo interligado e tudo sendo controlado pelo sistema nervoso central. E cada indivíduo tem uma assinatura única. Exemplo clássico. Eu posso comer doce todo dia, mas se as minhas células do pâncreas conseguem ter uma boa liberação da insulina, e lá eu consigo ativar bem GLUT4 para entrar a glicose dentro da célula, cara, talvez eu nunca vire diabético. E tem um cara que às vezes vai se expor muito pouco e vai virar diabético. Tem fatores individuais associados com isso. Então, essa reconstrução vale muito a pena. Então, para quem não fez o curso do Rodrigo, eu recomendo fazer não só para profissão. Porque antes a gente querer mudar alguém, a gente tem que começar a mudança interna. Claro. Que é esse que é o meu grande pensamento. Como é que eu vou cobrar meu paciente de fazer atividade física? As palavras influenciam, mas o exemplo arrasta, né? Então, eu lembro que tinha uma época que lá no curso do Rodrigo levava minha marmita.
Hoje em dia, que eu falo assim, ó, hoje em dia eu sou muito mais tranquilo em relação a isso aí. Me permito, ontem comi minha pizzazinha, entendeu? Então, e faz parte da vida, tem que ter o equilíbrio. Então, eu queria agradecer o convite dos guris aqui. E o Rodrigo, mais uma vez, né? Porque eu falo com convicção. Eu não estaria onde estou hoje em dia se não fosse o Rodrigo. Então, eu vou agradecer. Eu acho que a gente tem... Você está muito em alta hoje em dia, gratidão é uma palavra muito bonita. Uhum. Mas a prática é difícil. É muito bonito botar hashtag gratidão. Mas tu fazer isso na tua prática é muito difícil. Então, eu sempre que eu tenho oportunidade, estou dando uma palestra, um curso, alguma coisa, cara, eu acho que a gente tem que ser grato às pessoas que fizeram diferença e fazem diferença na nossa vida. Então, como esse projeto é vocês, talvez tem gente que vai dizer, cara, os caras estão viajando lá, mas alguém vai ser tocado por isso. Alguém talvez vai plantar a semente que a gente falou e daqui a um tempo vai ter uma visão diferente disso. Então, queria agradecer os guris e mais uma vez dizer ao Rodrigo, cara, obrigado por fazer parte da minha vida. Tá? Que legal, cara. Que legal. Que legal. É isso aí. Eu vou dar pra vocês aqui, ó, um brinde pra vocês, nossos primeiros convidados. Isso, vai lá, Laurete. Vai lá. Eu sou infantilizado, sei. Fácil. Aqui, uma lembrancinha pra... Obrigado. Posso abrir, né? Pra marcar o nosso primeiro episódio aqui. Não, abrir, Aí, fazer ó. o merchan Aí, tá louco. dos patrocinadores. Tem que... Cara, vou Os melhorar, brindezinhos ó, melhorar o meu... da só Rambo. pôr a câmera aqui, né? Vou melhorar o meu físico garnizé aqui, ó. Essa panquequinha, ela fica pronta em 1 minuto. Só botar água. Eu fiz ela esses dias. Aí. Fez? Fiz ela. Panquequinha proteica. Aí, ó. Só com whey. Só que, papito, não adianta botar o aminoácido se não tiver o estímulo desse Não, proteica, né? eu voltei pra academia. Ah, mestre. 5h30 da manhã. Top. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Merece, pessoal. mestre. Acho que é isso. Michael? Pra mim também era isso. Um prazer estar com vocês aqui. Foi uma grande aula, né, de vários fatores, principalmente nesses conceitos de dor. Mas acho que o mais importante foi ver vocês dois juntos aqui, né? Histórico. Trazer vocês dois sensacional, aqui sensacional. como não só como colegas de profissão, mas como amigos também, né? E só tenho a agradecer a vocês, também o parceiro aqui do ar por topar as nossas ideias, que eu sei que a rotina dele é punk também. Meu querido. E é isso aí, pessoal. Então, finalizamos por hoje. Primeiro episódio aí da nossa nova saga, Muito Além do Shape. E espero que vocês gostem. E próximo episódio, logo mais, logo em breve. Logo em breve. Valeu, pessoal. Beijo.